Touka é um garoto que nunca chamou atenção, mas quando ele foi convocado para outro mundo com seus colegas, ele teve uma mudança repentina de vida, já que todos receberam habilidades de alto nível, exceto ele, que foi considerado um fracasso e o mandaram para uma ruína, onde encontraria seu fim. Mas o que ninguém esperava era que essa habilidade inútil guardava um segredo obscuro, e em meio ao seu desespero, Touka revela sua verdadeira natureza e decide buscar vingança contra a deusa deste mundo. E para acompanhar essa bela vingança, é só deixar a sua inscrição, além de curtir e comentar bastante, que isso me motiva muito a continuar com os vídeos diários. Mas agora, bora pro anime! E começamos com um garoto apanhando de seu pai enquanto sua mãe assistia TV, mas isso era uma lembrança de Touka, que é acordado com a risada de um de seus colegas que estava provocando a representante de classe, enquanto Touka pensava que tudo começou durante uma excursão de escola, onde todos seus outros colegas mantinham a cabeça baixa, enquanto a elite riam à vontade, e os únicos que agiam de forma normal seriam as irmãs Takao e seu professor apático. E talvez se ele tentasse impedir Oyamada, ele parecesse legal, mas com certeza não passaria de uma brisa suave. Mas mesmo assim, Touka pede que o garoto devolva o livro da menina, fazendo o garoto questionar o que tinha dado nele, e começa a zombar do garoto, e com seu ar de superioridade, Takuto manda ele devolver o livro da menina, apesar de não se importar com o que ele faria com Touka. Mas como essa cena estava o incomodando, ele deveria devolver o livro de Sogou, e com isso o garoto o devolve pra menina, e as outras garotas elogiam Takuto, e dessa forma eles seguem a viagem com Oyamada chutando a poltrona de Yasu, enquanto dizia que o Touka costumava ser aéreo, mas pelo menos se esforçou para criar um evento inesperado, ao contrário de um lixo como ele, que agia como se nada estivesse acontecendo, mas o professor decide intervir e manda ele parar com aquilo, já que se o garoto desse fim a si mesmo, seria um problema, e se Yasu decidir fazer isso, que faça quando ele não for seu professor. Mas enquanto isso, Touka pensava sobre o que Oyamada tinha dito e concorda que ele tinha razão, e naquele momento nem parecia ele, mas talvez tenha sido culpa daquele sonho. Mais uma luz os teleporta para uma sala enorme, deixando todos confusos, enquanto uma deusa dava as boas-vindas aos heróis ao reino de Allion, onde eles seriam a esperança deste mundo, e se apresenta como a deusa Vícios e diz que quando o mal do Império Demoníaco surgia, eles invocavam heróis de outro mundo, e há 200 anos atrás os esforços dos heróis invocados derrotaram esse mal, mas depois de muito tempo o Império Demoníaco ressurgiu, e por isso precisava que eles, como heróis escolhidos, emprestem seu poder novamente a este mundo, enquanto alguns pensavam que isso não passava de um sonho, mas o professor, que tinha segundas intenções com a deusa, pede que todos a escutem, enquanto Touka notava que tudo aquilo era real, inclusive a deusa de olhos dourados. Mas Takuto questiona o que aconteceria se não a ajudassem, e Vícios responde que dessa forma eles não poderiam voltar ao seu mundo, já que para o ritual de invocação reversa era necessário um elemento especial chamado Essência do Rei Demônio, que era obtido de duas maneiras, onde na primeira era necessário o coração do Rei Demônio, e na segunda seria coletando a Essência do Rei Demônio, liberada após a sua derrota e colocada no cristal daquele colar, o que julgam ser muito conveniente, mas a deusa volta a pedir que eles salvem seu mundo, e Sugou pergunta como humanos comuns como eles poderiam fazer isto, e a deusa explica que todos possuíam poderes que outros humanos não tinham, ou pelo menos até serem invocados, enquanto Touka se perguntava que sensação era aquela, mas a deusa pede que tragam aquilo, e os guardas trazem um servo e uma besta mágica, que atacam o humano ferozmente, e Vícios derrota o monstro com uma bola de fogo, deixando todos em choque. Takao Hijiri percebe que a melhor opção seria tratar este mundo como algo completamente diferente do deles, e a deusa decide começar a avaliação das habilidades dos heróis e pede que um de cada vez coloque a mão no cristal, que brilhava de acordo com suas habilidades, e a deusa fica impressionada com o brilho emitido por Oyamada, que seria de classe A, deixando o menino empolgado. Mas quando Takuto coloca a mão sobre o cristal, ele se quebra, deixando a deusa impressionada, já que ele seria de Rank S, a classe mais alta, assim como Sogou e Hijiri, fazendo a deusa admitir
que esta seria a melhor invocação que tiveram, já que possuíam 3 ranks S, enquanto era difícil obter ao menos um. Mas finalmente chega a vez de Touka, que ao colocar a mão sobre o cristal, emite uma luz roxa que ele nota ter sido a mais fraca entre todos. E a deusa pede que o próximo suba ignorando o garoto por completo, fazendo ele perceber que não passava de um figurante e seria tratado da mesma forma de seu mundo anterior. Afinal, era apenas Mimori Touka que é surpreendido com a deusa falando que o brilho emitido por Yasu era o mesmo do herói das trevas, conhecido como o herói mais forte de todos, e o garoto seria de rank A, enquanto Yasu dizia que sabia que sua hora chegaria. E em seguida todos checam seus status e a deusa aparentava desprezar Touka, enquanto o garoto notava que sua habilidade exclusiva seria infligir condições de status, sendo paralisia, sono e veneno nível 1, e a deusa explica que as habilidades exclusivas eram talentos especiais que apenas aqueles indivíduos podiam usar, e alguns já receberam as suas, mas também poderiam despertar outras com o tempo. E o Yamada fica cansado dessas explicações e o professor tenta repreendê-lo, e o garoto manda ele se calar, já que neste mundo não passava de um rank D enquanto ele estava no rank A. Mas a deusa muda de assunto e diz que eles deviam seguir para um ritual importante, e chama por Touka Mimori e diz que ele seria de classe E, o herói com menor classificação do lugar. E Touka entra em um círculo mágico, enquanto a deusa dizia que no passado os heróis de classificação mais baixa sempre foram um empecilho para os heróis superiores. Então, depois de certo tempo, eles decidiram descartar os inferiores, o que acabava causando choque nos outros heróis e até gerava algumas brigas entre os mais fortes, o que acabou fazendo eles darem uma chance para os heróis de classe mais baixa. E este círculo de teleporte levaria os heróis mais fracos para uma determinada ruína, e caso sobreviva e chegue à superfície, eles não iriam interferir e o reino de Alien concederia o direito desta pessoa viver livremente, fazendo Touka questionar se a ruína era muito perigosa, o que a deusa não fazia ideia, mas enviavam muitos criminosos altamente perigosos pro local, além de vários heróis fracassados. E como exceção, ela diz o nome da ruína, que era conhecida como Ruína do Descarte, deixando Touka aflito. Ele até pede que a deusa espere, já que tinha uma habilidade única de efeito de status, o que não chama a atenção de Vicious, que explica que esse tipo de habilidade não tinha valor, afinal possuía uma taxa de sucesso extremamente baixa, e mesmo que seja ativada, ela mal fazia efeito em monstros de classificação baixa, ou seja, a sua habilidade era de nível fracassado, e para piorar, o seu status era péssimo, o que não era surpresa, já que era de classe E, então mesmo ao subir de nível, ela não poderia esperar muito de seus números. E Touka diz que ela quem o chamou e o transformou em herói e agora iria descartá-lo, e um dos alunos o chama de fracassado e devia terminar logo com aquilo, fazendo o garoto cair de joelhos, e Yasu vai até ele e pergunta se Touka estava bem, fazendo ele se lembrar que tentou ajudá-lo quando o Yasu tinha apanhado, mas ele não contava que o garoto estava completamente diferente, e com cara de nojo ele questiona como Touka ousava chamá-lo pelo nome, afinal possuía a pior classificação enquanto ele era um ser superior, então devia mostrar respeito fazendo o seu melhor para viver com o pouco tempo em que tinha, e o chama de herói descartado. Então a deusa ativa o círculo mágico e joga um item pro garoto, já que cada herói invocado recebia um item exclusivo, e essa bolsa de couro patética seria o dele. E quando imbuir mana nela, a gema brilharia, mas Sogou a interrompe e diz que isso era errado e Mimori era o colega deles, então deviam libertá-lo. Mas a deusa dá um soco na garota, fazendo ela desmaiar, e manda todos lembrarem da visão do herói descartado, já que esse era o fim que aguardava os que não possuíam nada, ou melhor, os perdedores, mas eles não precisavam se preocupar, afinal eram vencedores, ao contrário de Touka, que teria um destino trágico, e Touka chama a deusa de maldita e tenta usar sua paralisia nela, que o chama de insolente, afinal isso jamais funcionaria em uma deusa, e além disso ela possuía uma barreira protetora chamada bolha dissipadora, que ficava ativada de forma constante e fornecia defesa absoluta
absoluta contra feitiços de condição de status, deixando Touka furioso. Mas Takuto usa sua habilidade única, Explosão Dracônica, na parede, gerando uma mega explosão, e ele diz que apenas queria testá-la, fazendo a deusa pedir que ele seja mais cuidadoso. E seus colegas começam a rir do herói descartado após essa clara demonstração da diferença de poder, enquanto emanavam seu ar de superioridade. Afinal, se ele iria desaparecer, devia fazer isso logo, mas as irmãs Takao se retiram da sala enquanto pensavam que todos eram escória, e a deusa pergunta se ele teria alguma última palavra. E quando Touka começa a chorar, ele se lembra de quando chorou quando criança, e seu eu interior pergunta o motivo disto, e com certeza ele entendia o motivo, já que não importava o quanto ele se reprimia, fingindo ser uma pessoa inofensiva, quando na verdade era o completo oposto do que fingia ser. Então devia mostrar a todos o seu verdadeiro eu que reprimiu por todo esse tempo. E enfurecido, Touka manda a deusa de merda pro inferno, deixando ela irritada, mas ela ativa o círculo mágico, enquanto Touka dizia que ela devia estar preparada para caso ele consiga retornar, e assim ele é teleportado e acorda na ruína do descarte. Então usa sua mana na bolsa mágica para conseguir alguma luz, e admite que esse lugar parecia uma caverna, mas o que realmente o deixa curioso seria como um crânio tinha sido dividido ao meio, então era óbvio que havia algo nessas ruínas. E o garoto acaba escorregando, o que acabou salvando sua vida do ataque de um monstro que corre atrás dele, enquanto Touka pensava que era óbvio que estavam em níveis diferentes, e admite que estava tremendo. Então talvez essa seja a verdadeira hostilidade, e volta a chorar enquanto pensava que não estava triste e nem feliz, e cogita a ideia dele estar com medo, o que ele descarta, já que era uma emoção que começou a sentir recentemente. Então com certeza estava frustrado, porque esse seria o fim de Mimori Touka, que não possuía nenhuma arma e tinha apenas seus status lixo e uma habilidade fracassada. Mas Touka começa a desejar por poder após se lembrar das palavras de ódio de seus colegas, e decide usar sua paralisia que afeta o monstro, deixando o garoto surpreso. E ao voltar a correr, Touka se lembra que a deusa tinha dito que as condições de status tinham uma taxa de sucesso baixa, mesmo com monstros de nível baixo, mas com certeza aquele minotauro não era de nível baixo, então talvez seja um milagre. Mas Touka encontra outro monstro e sente sua pura hostilidade, e apesar de não saber suas razões para atacá-lo, ele sabia que o monstro era hostil, e como não queria perder sua vida, ele volta a usar a paralisia que novamente afeta o monstro, fazendo o garoto perceber que isso não tinha sido um milagre, e talvez sua habilidade seja algo completamente diferente das magias semelhantes. E ao abrir seus status, ele nota que possuía apenas um ponto de mana, afinal tinha usado sua habilidade na deusa, no minotauro e nessa coisa, além dessa pedra do item que possuía. Então o que restava era apenas seu MP fora do ajuste de status, e talvez seja o suficiente para ativar sua habilidade, e testa o envenenamento no monstro, que começa a sentir os danos, deixando Touka impressionado, porque talvez a taxa de sucesso de sua habilidade seja incrivelmente alto e não era afetada pela classificação do monstro, e até começa a sentir pena da criatura, apesar dela ter tentado eliminá-lo, mas talvez seja efeito de ficar sem mana, e ele se pergunta o que aconteceria se continuasse usando sua habilidade. Mas Touka acaba sendo surpreendido pelo minotauro, que teve seu efeito de paralisia cessado, e o garoto pensa que talvez tenha se esforçado bastante, e se fosse um clichê normal, alguém viria salvá-lo, e se lembra da deusa maldita falando que esperava que ele tenha um final terrível, e de seus colegas rindo, além de seu pai o batendo, enquanto sua voz interior o dizia que queria eliminá-lo, e como era apenas um coadjuvante, não um herói ou heroína, ninguém iria salvá-lo, e por isso estava decidido a eliminar o monstro, então não deveria confiar ou contar com ninguém, além de não criar expectativas, já que deveria apenas conquistar tudo. E com um sorriso obscuro, Touka inicia sua luta pela sobrevivência, enquanto no fundo de uma floresta, uma elfa se banhava. Touka não sabia o que poderia
poderia acontecer se seu MP fora do ajuste de status se esgotasse, mas mesmo assim usa sua paralisia no Minotauro, mas a habilidade acaba falhando, e ele descobre que não era possível aplicar a mesma habilidade em um monstro novamente, então aplica o efeito de sono que faz um monstro dormir, e ao envenenar o monstro ele pensa que pelo menos poderia combinar as habilidades, e se pergunta se o consumo de seu MP natural estaria o afetando, mas para piorar, ele é surpreendido por uma horda de monstros e decide dar a eles tudo o que tinha, então começa a usar sua paralisia desesperadamente, o que quase faz ele desmaiar, mas mesmo assim Touka continua lutando até chegar em seu limite mental, mas mesmo assim ele decide usar seu último uso de paralisia, já que estava determinado a usar a teimosia de um personagem coadjuvante até o fim, mas Touka acaba sendo surpreendido ao subir para o nível 258, e com isso sua estatística sobe rapidamente e ele restaura seu MP por completo, graças à eliminação daquele primeiro monstro que tinha envenenado. E agora ele poderia continuar lutando, e dessa forma Touka consegue subir o seu nível de habilidade paralisia, e agora era possível selecionar alvos múltiplos para aplicar o efeito, sendo limitada a uma determinada área, e confirma que a taxa de sua habilidade realmente seria de 100%, e assim ele começa a envenenar os alvos e eleva sua habilidade para o nível 2, e ao abrir seus status, ele nota que suas estatísticas eram multiplicadas por seu nível e seu MP teve um aumento drástico, já que seu MP inicial era alto, e nesse momento seu MP seria sua salvação. E assim que os monstros vão sendo eliminados, Touka vai subindo de nível e aproveita para aumentar sua habilidade sono para o nível 2, e talvez ele consiga sobreviver a esta ruína com seu poder que era capaz de eliminar tudo em seu caminho, e até faz os monstros restantes correrem dele. E após derrotar os monstros, Touka pega a túnica e a espada de um esqueleto e decide ir atrás de água e comida, e se lembra dos monstros que derrotou que pareciam bois e galinhas, mas ele não consegue cortar nada do Minotauro, e em um momento de desespero, ele decide comer o olho do monstro, que não era comestível, fazendo o menino questionar se todo o corpo da criatura era feito de ácido, e admite que esse lugar realmente foi feito para destruir qualquer um, mas um brilho diferente na joia de seu item mágico chama sua atenção, e ao colocar mana na pedra, ele nota que a bolsa ficou mais pesada, e de dentro dela ele retira um pacote de carne seca e um refrigerante, que o deixa emocionado por seu item considerado inútil ter produzido comida, apesar dele não saber como funcionava e nem se voltaria a produzir. E assim se passam vários dias, e enquanto olhava vários monstros sendo dizimados, Touka pensava que essa cena era horrível, e nesse momento ele cometeu um ato aterrorizante e completamente desumano, e ao atingir o nível 665, ele se lembra de quando era criança e pensou que deveria dar um fim ao seu pai, senão ele quem teria um fim. Mas neste dia ele foi salvo por seus tios, que o deram a normalidade, além do calor da família, o ensinando a ser gentil e ter empatia pela dor dos outros, fazendo ele pensar que poderia se tornar como eles, mas no entanto, ele não sentia nada e nem estava tremendo de medo por tirar uma vida, ou sofrendo por isso, já que apenas tinha medo de si mesmo, e enquanto subia de nível, ele pensava que o melhor seria apenas aceitar quem tinha se tornado, e continua sua jornada paralisando e envenenando monstros, mas se depara com uma porta diferente, e ao colocar mana na joia, ela se abre, revelando dois aventureiros que aceitaram o seu fim de forma nobre, e depois de rezar por eles, Touka pega uma bolsa de cristais preciosos que eles tinham, já que poderia ser útil na superfície, e ao abrir o salão 25, que consumia muito de seu MP, ele se depara com um corpo de túnica, e nota uma carta deixada por ele, que dizia: meu nome é Angelin, e as pessoas me chamam de Angelin, o grande sábio, embora outros o conheçam pelo nome anterior, Anglin, o herói das trevas, surpreendendo Touka ao se lembrar que a deusa tinha dito que esse teria sido o herói mais poderoso de todos, e ao continuar lendo ele descobre que a deusa Vicious o enviou à força para este lugar, já que não era mais necessário
adversário e o considerava desagradável. Então ele queria confiar algo à pessoa que desejava sair com vida destas ruínas, o que o trouxe desesperadamente a este local, já que seu fim estava próximo, o que alimenta o ódio de Touka pela deusa, que disse que o grande império demoníaco era maligno, mas ela era muito pior, apesar dele acreditar que não era muito diferente, já que queria se vingar dela e não se importava em salvar o mundo, afinal era o mal contra o mal contra o mal. E ao abrir a bolsa do sábio, Touka encontra um livro de artes proibidas, a obra completa, que possuía receitas de remédios e ferramentas mágicas, mas além disso também tinha um pergaminho de magia proibida, que Touka não consegue decifrar, mas se ele se esforçou para escondê-lo e mantê-lo com ele, então deveria ser um feitiço poderoso, que possa se tornar seu trunfo contra a deusa. E assim, ele troca de manto com o sábio e após pedir seu perdão, ele volta a abrir o livro, que continha uma mensagem, o alertando para tomar cuidado com aquele que eliminou todos, o Devorador de Almas. Então Touka continua sua jornada e encontra uma porta que parecia precisar de algo para abri-la, e talvez ela o leve para a superfície, o que significava que aquilo estava por perto, e até mesmo o herói considerado o mais forte do mundo sucumbiu a este monstro e se depara com um rosto enorme que estava com o que ele precisava para abrir a porta cravada na testa, e com certeza aquele seria o Devorador de Almas. Então Touka tenta usar sua paralisia, mas o monstro o ataca rapidamente, impedindo que o menino fale o nome da habilidade, já que seus ataques eram ativados no momento em que ele começava a ter intenções de atacá-lo, e se pergunta o que deveria fazer, já que acabar com aquilo parecia muito difícil, afinal ele precisava falar o nome da habilidade para ativá-la, e para piorar, este seria seu limite de alcance. Se pergunta se deveria melhorar suas estatísticas para superá-lo, o que ele descarta, já que nem conseguia ativar sua habilidade, e Touka é surpreendido pelo monstro que sai da parede, o que ele deveria ter esperado, já que essa criatura foi quem acabou com um homem que consideravam o mais forte, e esse deve ser o motivo da taxa zero de sobreviventes entre os descartados, mas pelo menos essa seria sua luta final por sua vida nas ruínas do descarte, contra um monstro que a dominava. Mas enquanto isso, do lado de fora, uma elfa questionava se iriam conseguir esperar por eles na ruína antiga, e voltamos para Touka, que observa o monstro criando algo e admite que essas criaturas eram horrendas, e para piorar, a criatura estava mostrando a última expressão dos descartados eliminados, já que queria ver sua reação, e devia ser assim que o Devorador de Almas se divertia, e admite que todos os monstros deste lugar tinham um gosto horrível, e ao seu lado surge o Devorador, que começa a gritar, e Touka paralisa os monstros diante dele, enquanto o Devorador dava risada do garoto, que se recusava a usar o envenenamento nas criaturas, e Touka diz que mesmo eles não estando mais vivos, ele não poderia fazer isto com outras pessoas, e se lembra de todos os esqueletos do labirinto, enquanto se questionava como poderia usar sua habilidade horrível em outras pessoas, e em meio ao desespero ele continua falando que não caiu tão baixo, e não era como um monstro que usava almas humanas como brinquedos, e não podia fazer nada contra aqueles que pareciam humanos, e que nunca fizeram nada de errado, afinal ele ainda era um humano. E quando Touka começa a chorar, o monstro cria ainda mais monstros, enquanto Touka estava em desespero, falando que eles eram iguais e todos eram humanos, então deviam se afastar, e nota que o monstro estava gostando de seu desespero, o saboreando como se tivesse encontrado a melhor presa. E quando Touka começa a implorar para que alguém o salve, o monstro começa a delirar, entrando em estado de êxtase, atingindo seu pico de felicidade, mas o monstro é surpreendido quando Touka usa sua paralisia nele, e ele diz que esse deve ter sido o melhor momento da vida da criatura, e que tanto sonhou, o que o fez abaixar a guarda, e nem se deu conta de que ele nunca abaixou seu braço esquerdo, deixando o monstro desesperado, enquanto ele dizia que esta era a pior falha daqueles que eram arrogantes em sua própria força, e quando se convenceu de que era superior
superior e que sua vitória era inevitável, ele se perdeu em seu excesso de confiança, e dessa forma sua paralisia sobe para nível 3 e Touka pergunta se o monstro não achou uma boa encenação, o que ele tinha certeza. Afinal, passou dias, meses e até mesmo anos tentando se tornar inofensivo, normal e gentil, e conseguiu enganar a si mesmo, se esquecendo de como realmente era, porque sempre teve que continuar atuando como Mimori Touka, o personagem de fundo gentil e normal, enquanto todos demonstravam sua hostilidade. E assim ele ativa seu envenenamento e continua falando que mesmo que fossem monstros criados por ele, usando a alma dos eliminados, ele não tinha motivo para se conter, afinal devia se enfrentar hostilidade com hostilidade para assim esmagá-lo por completo. E como suas próprias estatísticas eram fracas, ele pôde se subestimar, o que o fez continuar vivo, e um mero humano fraco enviado para esse lugar conseguiu passar por cima até mesmo dele, que teve um final patético. Mas Touka nota que o monstro estava tentando se mover à força, mesmo paralisado, e isso causava dano adicional, e o envenena, subindo sua habilidade para o nível 3, assim como sua habilidade sono usada em seguida. E ao destruir o monstro, as almas são libertadas e surgem diante do garoto, dando parabéns por ter conseguido, e elogiam seu desempenho na masmorra, além de terem ficado preocupados por ele ter tentado comer um monstro, mas eles esperavam que aquelas joias possam o ajudar na superfície. E por fim, Anglin o pede que dê um jeito naquela deusa e todos desaparecem, enquanto Touka dizia que não tinha nenhuma obrigação de aceitar esse pedido, mas não precisava se preocupar, afinal podia levar muito tempo, mas ele pretendia dar um jeito naquela droga de deusa. E após pegar a joia do monstro, Touka abre a porta da masmorra rumo à sua liberdade da ruína do descarte. Enquanto Touka lutava pela vida, seus colegas subiam de nível e se achavam os maiorais por chegarem no nível 18, mas uma menina questiona o que Kobato fazia parada, já que se ela estiver certa, a classe iria se dividir, afinal eles tinham vários colegas com um ego enorme, e pra piorar, todos receberam classes de S a E, e a propósito, ela, a Sagi, seria de classe B, e convida Kobato a se juntar ao seu grupo e começa a tocar o corpo da menina, enquanto dizia que com toda certeza ela não entraria no grupo de Kirihara, afinal era de classe D, então deveria pensar melhor sobre sua posição, já que ao derrotarem o Império Demoníaco eles retornariam ao seu mundo e talvez o que conseguiram nesse lugar afete em seu mundo, e mesmo com suas péssimas habilidades, talvez ela possa entretê-las com seu corpo para ajudá-las, mas para isso ela precisava passar no teste que a deusa designou e manda seu grupo trazer o monstro que estava acorrentado, e questiona se Kobato queria ficar forte junto com elas, ou ser eliminada como Mimori Touka, e mesmo apavorada, ela elimina o monstro e se torna uma delas, mas a menina começa a chorar ao se lembrar da gentileza de Mimori, que uma vez salvou um gato e pede perdão por não ter conseguido ajudá-lo. Mas enquanto isso, Sogo Ayaka acordava depois do soco que levou da deusa e a encontra em sua sala, onde a deusa lamentava o ocorrido com Mimori, mas essa era uma política firme do reino de Allion, e pede suas sinceras desculpas, mas agora não tinham tempo para ficarem tristes, afinal o ritual ainda estava em andamento. E enquanto ela esteve dormindo, os outros participaram de um teste para determinarem se conseguiam eliminar monstros, e vários de seus colegas não conseguiram se defender e foram desqualificados, então tiveram que se retirar, fazendo Ayaka questionar se ela estava dizendo que precisavam eliminar os fracos, o que a deusa confirma, afinal essa era a política de Allion, deixando Ayaka furiosa ao admitir que não concordava com a maneira como ela fazia as coisas, fazendo a deusa dar risada ao dizê-la que o mundo era cheio de opiniões diferentes, e como uma deusa ela tolerava todas, então estava disposta a aceitar o seu ponto de vista, mas mesmo assim precisava se desfazer do que não tinha valor, e por isso Ayaka questiona se um herói de classe S seria valioso, o que Vicious confirma, então ela decide fazer uma proposta, onde ela cumpriria seu dever como heroína de classe S, mas em troca ela pararia com os descartes, uma proposta que a deusa achava digna de uma heroína
heroína de classe S, e como sinal de reconciliação, ela sugere que apertem as mãos e pede desculpas por ter dado um soco nela, mesmo que para acalmar sua histeria. E mesmo relutante, Ayaka segura a mão da deusa, que diz ter grandes esperanças nela, que notou que as mãos da deusa eram muito frias. E na floresta escura, uma elfa corria do grupo que pensou ter despistado, mas ela estava errada, já que o grupo dos vigilantes sagrados estava rastreando, ansiosos para capturá-la e se divertirem com a garota antes de acabar com ela. Mas enquanto isso, Touka finalmente saía da ruína do descarte, e ao checar seus status, ele nota que estava no nível 1789 e considerava apenas seu MP incrível, afinal possuía 59 mil pontos. Mas o que ele realmente queria checar eram as novas características de sua paralisia nível 3, onde o permitia paralisar múltiplos alvos, cancelar e cancelar parcialmente o efeito, assim como o envenenamento, que podia ter uma característica não letal, o que ele decide testar caso encontre algum monstro. Mas por hora precisava encontrar uma espada ou alguém que possa atuar como um tanque para cuidar da linha de frente, e acaba se deparando com um grupo de slimes, atacando um slime menor que lutava por sua vida, e sua determinação acaba tocando o garoto, que paralisa todos os slimes e os envenena, mas muda a configuração para não letal e cancela a paralisia dos slimes maiores para mandá-los embora, e diz ao pequeno que estava prestes a desfazer sua paralisia, e como não tinha intenções de eliminá-lo, ele não precisava se preocupar e nem atacá-lo, e aliás queria se desculpar por se intrometer em sua batalha, que o deixou surpreso ao vê-lo lutando bravamente para se defender. Mas agora precisava ir e se despede do slime, que começa a segui-lo. Então Touka questiona se ele iria continuar o seguindo e decide levá-lo, afinal ele era alguém que não se encaixava nesse mundo igual a ele. E depois de um tempo, Touka começa a ler o livro de artes proibidas e fica contente porque agora teria olhos na retaguarda, e uma página sobre um experimento para fortalecer monstros chama sua atenção, e ele nota que tinha uma descrição de como aprimorar os slimes, e provavelmente Angli temia que isso fosse usado para um mal, e diz ao slime que estava buscando uma boa e velha vingança, então se quiser ficar ao seu lado, ele teria que se alinhar ao seu ego, o que o slime concorda. Touka até sugere que ele vá embora, mas o slime nega, e ele decide chamá-lo de Pigmaru, deixando o slime animado com seu novo nome, enquanto Touka pensava que usaria tudo o que pudesse para esmagar aquela deusa a fim de ter sua vingança. Mas enquanto isso, os vigias sagrados se aproximavam da elfa, que decide invocar seu traje espiritual e oferece seu sono como parte do pagamento, e dessa forma ela se prepara para o combate contra os vigilantes sagrados, que cercam Touka, que demonstra estar apavorado, enquanto eles diziam que tinham nojo apenas de olhar para o garoto e ordenam que ele deixe todos os seus objetos de valor para que poupem sua vida, o que um dos homens se nega, já que queria testar o corte de sua nova arma em um humano, e podia ser nesse saco de lixo, e Zarashi manda ele ser rápido, afinal a garota ficaria sem energia em breve e estava próxima, e Ashura diz que como ele era um homem, isso seria rápido, afinal não iriam se divertir antes de eliminá-lo, então deviam acabar logo para capturar a mulher e usar o dinheiro em uma casa de entretenimento adulto, ou melhor, eles podiam pegar uma garota bonita na próxima cidade para se divertirem, deixando Touka irritado, enquanto eles discutiam sobre como seria divertido fazer o que quiserem com aquela elfa, e Touka continua com sua atuação e consegue levantar sua mão, e quando Magats tenta atacá-lo, Touka ativa sua paralisia, confirmando que suas condições de status também eram eficazes contra humanos, e talvez apenas aquela deusa maldita seja imune a isso, e diz que eles não eram intimidadores como os monstros das ruínas, mas sua malícia era igual ou pior a deles, que não passavam de um bando de lixos, e até mesmo seu slime estava irritado, e Touka diz que a hostilidade deve ser paga com hostilidade, o que significava que ele podia eliminar humanos, deixando eles apavorados, quando o garoto ativa seu envenenamento, e após abatê-los, ele sente algo à frente, e enquanto isso a elfa se perguntava se eles
tinham ocultado sua presença, mas sente algo se aproximando, apesar de não ter certeza sobre esse sentimento, que possuía uma presença fraca e inquieta, que deixou os espíritos assustados e corta a moita atrás dela, onde o slime foge e Touka usa sua paralisia, deixando a menina imóvel, enquanto ele dizia que sentiu sua intenção de atacar, mas também tinha algo misturado, a sua hostilidade, que o deixou curioso, e por isso queria conversar com ela, embora a deixe imóvel por precaução, deixando a menina curiosa sobre seu objetivo, e ele responde que estava perdido, afinal não era deste lugar, então esperava que ela pudesse ajudá-lo a tirar algumas dúvidas. E a menina pergunta sobre os outros 4 e Touka questiona se seriam seus amigos, o que ela nega, então o garoto retira a paralisia de sua boca e pede desculpas por ainda mantê-la nesse estado, mas ainda não confiava nela, já que passou por muitas coisas, então não confiava facilmente em estranhos. E a garota responde que antes de responder suas perguntas, ela gostaria de confirmar algo e pergunta onde estavam o grupo de 4 pessoas que ele encontrou, e Touka responde que os eliminou, deixando a menina surpresa por ele ter conseguido eliminar os vigilantes sagrados, e pergunta se tinha outros aliados com ele, e Touka responde que apenas um, mas não iria revelá-lo. Então a menina o agradece pelas respostas, e como não sentiu nenhuma falsidade em suas palavras, ela promete responder suas dúvidas de forma honesta, assim como ele, que de certa forma seria seu salvador, fazendo Touka perceber que ela parecia muito confiante em sua capacidade de identificar mentiras, e diz que ela parecia uma boa pessoa, pelo menos até agora, fazendo a menina perguntar se isso significava que tinha conquistado um pouco de sua confiança, o que ele concorda, mas mesmo assim ainda tinha coisas que preferia não comentar, o que a menina também preferia. E desse modo, Touka descobre que não estava em Alien, e sim na floresta do sul do reino de Ulza, e por fim ele pergunta se ela conseguia ler o que tinha naquele pergaminho, mas a menina nega e nota que parecia ser uma escrita antiga e muito peculiar, mas conhecia alguém que talvez consiga, e ela era conhecida como a bruxa dos tabus, que foi considerada perigosa por possuir um conhecimento tão vasto do que era proibido neste mundo, que acabou sendo expulsa de sua terra natal, e agora vivia na terra dos monstros de olhos dourados, uma área muito perigosa no centro do continente, e Touka agradece pela dica valiosa, apesar da menina não considerar que tenha conseguido pagar sua dívida com ele que salvou sua vida, mas ele responde que estavam empatados e agora iriam se separar, e ele pensa que ela possuía um verdadeiro senso de honra, e para o bem ou para o mal, ela era muito honesta, e até o fez lembrar de sua tia, que era tão simpática que até o deixou preocupado com ela, e diz que em breve ela estaria livre, mas não poderia garantir sua segurança até lá, o que a menina compreende, e Touka diz que iria rezar por sua jornada segura, apesar de ter a emboscado. E assim ele se retira e volta a caminhar com seu slime, e diz que não iria eliminar alguém sem motivo, afinal só fazia isso de acordo com suas próprias regras, mas não podia negar que existia a possibilidade dela vir atrás dele após o efeito passar, então pede ao slime que fique de olho. Mas enquanto isso, em uma cidade, as pessoas faziam vários comentários maldosos sobre a recompensa que estavam oferecendo por uma paladina de Nea, que foi derrotada por Bacchus, além de ser a princesa daquela antiga nação de meio-elfos, Seras Ashrein. Touka entra facilmente na cidade de Mills graças ao Marquês, que estava organizando uma exploração das ruínas, e após se registrar na pousada com o nome Hat School, ele decide explorar a cidade, que possuía diversas lojas típicas de um mundo de fantasia, mas o melhor lugar seria a taverna, que possuía uma ótima comida, mas o que realmente era importante seria as conversas em voz alta, afinal era a melhor maneira de coletar informações, e um grupo discutia sobre os exércitos poderosos das outras nações, como a Brigada Brilhante, a Ordem dos Lobos Brancos, e os mais fortes do continente, os Cavaleiros do Dragão Negro, que possuíam o mais forte da humanidade e o Caçador de Heróis em sua unidade, mas Touka decide retornar pro quarto, e começa a
pensar sobre os planos futuros e como prioridade, ele devia encontrar a bruxa dos tabus que estava na terra dos monstros de olhos dourados, já que seria quem poderia ler o pergaminho da magia proibida, e também tinha aquela solução de aprimoramento de monstro que poderia fazer com Pigmaro, mas para isso era necessário criar uma solução usando o osso do pó do esqueleto rei, e seu habitat seria as ruínas de Mills, fazendo Touka lembrar da taverna onde comentaram que a cidade ficou muito agitada, desde que o Marquês solicitou a conquista do novo andar descoberto das ruínas, e no dia seguinte Touka vai até a ruína onde o Marquês anuncia que o objetivo seria o cálice do olho de dragão, e quem o trouxer iria receber 300 moedas de ouro, e com relação aos itens dos monstros, eles estavam livres para usarem como quiserem, o que significava que Touka poderia ficar com o pó do osso do esqueleto rei. E na fila de registro, um aventureiro começa a importunar uma garota, chamando a atenção de Touka, enquanto o homem dizia que ela com certeza devia ser alguém de renome por ser tão bonita, e sua voz se parecia com a de uma certa Capitã Paladina, chamando a atenção de todos para a possibilidade de ser Seras Ashren, do Sacro Império de Nea, a ex-capitã dos Cavaleiros, que tinha a cabeça a prêmio, além de ser a elfa capitã da Ordem. E aquele homem continua provocando a garota, afinal já encontrou a capitã uma vez e era muito bonita, e o tratou com desdém, apesar de ter a convidado para um jantar. E a menina responde que não se lembrava de ter o conhecido, e ele diz que ela teve a mesma reação na época, e o ignorou com total desinteresse, mas graças a isso seu rosto ficou gravado em sua mente, assim como seus belos balões. Mas a menina volta a dizer que ele devia estar a confundindo, então o homem responde que nesse caso ela apenas precisava mostrar as orelhas, afinal as orelhas dos elfos eram pontudas, e como todos sabiam, a ex-capitã de um certo país estava fugindo, e era uma alta elfa conhecida como a Princesa Cavaleira, e ao retirar o capuz da garota, ele se surpreende ao perceber que suas orelhas eram normais, fazendo todos darem risada dele, e Touka a reconhece como a garota da floresta, enquanto o cavaleiro estava sem acreditar que seu rosto também era diferente, e a menina se apresenta como Misty Balucas, e questiona se ele estava satisfeito, gerando vários comentários na fila, que deixam o homem furioso. E em seguida, Touka passa pela garota que o reconhece e pergunta se ele também veio pelo chamado, e ele responde que era mais ou menos isso, e aliás, o que aconteceu com ela foi um saco, mas ela não considerava aquilo um grande problema, apesar de Touka aconselhar que ela tenha cuidado, já que aquele homem estava enfurecido, mas a menina já estava acostumada, afinal era mais fácil quando a odiavam e ficavam longe, em vez de tentar se aproximar, e Touka responde que entendia que ela estava tentando evitar interações, mas tinha um pedido e iria pagar para que ela o ajude a comprar alguns itens para explorar as ruínas, já que assim não seria enganado, o que ela concorda, afinal estava precisando de dinheiro, e após as apresentações com seus pseudônimos, Touka, ou melhor, Hachi, diz que já tinha entendido que ela estava usando um nome falso, e como os dois tinham seus segredos, eles não teriam motivos para dizerem seus nomes reais, o que a menina concorda, e assim eles vão às compras, e a menina fica surpresa com o alto valor que ele pagou por sua ajuda, mas ele diz que isso era o que ela o ajudou a economizar, e mesmo relutante, ela decide aceitar seu pagamento, e após agradecê-lo, ela diz que precisava ir, mas acaba caindo, e Touka nota que ela estava com olheiras, e a menina responde que apenas não tem dormido direito há alguns dias, mas estava tudo bem, e pede desculpas por preocupá-lo, e se retira, mas agora Touka poderia começar a conquistar as ruínas de Mills. Então no dia seguinte ele entra nas ruínas e nota um grupo correndo de um pequeno demônio boi que era menor que o das ruínas do descarte, e o elimina sem nenhuma dificuldade, afinal sua pele era menos resistente, mas um tempo depois os aventureiros retornam e ficam sem acreditar que alguém derrotou aquilo com apenas um golpe, e Touka continua explorando, apesar de não estar ganhando muita experiência com esses monstros, então iria avançar rapidamente, mas uma conversa chama sua atenção, e ele escuta aquele homem da fila mandando dois homens fazerem aquela mulher que o humilhou na praça se
arrepender de ter nascido, e quando ela implorar pela vida, eles deveriam usá-la como ração de monstros. E enquanto gargalhava, Touka ia até eles e diz que eles eram um grupo sem salvação, e o aventureiro questiona com quem ele achava que estava falando. Então Touka levanta a mão e começa sua atuação pedindo desculpas e para que poupem sua vida, fazendo o homem dar risada por ele estar implorando pela vida, e diz que era uma pena, já que não poderia mais voltar atrás, e ataca Touka, que usa sua paralisia, deixando todos sem entender o que estava acontecendo. E ele admite que sua própria vilania o dava vontade de vomitar, mas provavelmente seria por eles terem o feito lembrar de seu passado, e aplica um envenenamento em todos. Afinal, eliminar pessoas como eles era estranhamente agradável, e o homem promete que iria fazê-lo se arrepender disso. Mas Touka começa a rir e pergunta se ele era idiota, afinal tinha um motivo para estar dando uma surra neles nesse lugar. E ao se retirar, um grupo de monstros surge e Touka diz que parece que eles quem viraram ração de monstro. E assim ele segue até um novo andar, mas decide fazer uma pausa e retorna pro andar anterior. E depois de um cochilo, um grupo avisa que tinha algo em comum na ruína, onde os monstros pareciam ter sido eliminados de forma estranha. E todos os monstros, sendo eles fortes ou fracos, estavam com a pele pálida, e o mesmo aconteceu no andar 14, onde foram os primeiros a chegarem e o convidam para retornar à superfície com eles. Afinal, não sabiam o que estava acontecendo, mas Touka agradece sua oferta e diz que iria continuar, e assim que eles se retiram, ele pensa que eles deviam estar falando dos monstros que ele eliminou com sua habilidade. E se a notícia se espalhar, seria melhor para ele, que encontra o cálice do olho do dragão, mas ele tinha certeza que aquela estátua ao lado do cálice iria se mover, então usa sua paralisia junto com o envenenamento, e assim que o monstro é eliminado, o seu slime avisa que alguém tinha chego, e na verdade era Misty, que diz que achava que seria a primeira que chegaria nesse lugar, já que os outros recuaram, mas talvez tenha perdido sua chance de descansar depois de se enrolar com um bando de monstros. Mas Touka diz que se ela quiser poderia ficar com o cálice, surpreendendo a garota, que pergunta o que ele queria em troca. Afinal, 300 moedas de ouro era muita coisa, e ele responde que não tinha nada que realmente queira, e a menina diz que não podia manchar sua honra dessa maneira, e Touka responde que ela parecia com pressa, mas precisava dormir de forma adequada, afinal parecia que ia desmaiar a qualquer momento, e se despede da garota, que volta a insistir que não poderia aceitar sem oferecer nada, e Touka responde que Hachisko era um cara extremamente doce e gentil, principalmente com mulheres bonitas, e ela diz que ele estava mentindo, mas Touka encontra uma passagem secreta e diz que seu objetivo não era esse tesouro, e sim um monstro que estava lá embaixo, deixando a menina surpresa, já que imaginou que esse era o último andar descoberto, e ele explica que tinha um monstro que tinha o que ele precisava, e esse chamado apenas coincidiu com o seu tempo, fazendo ela admitir que fazia sentido, e decide pedir que ele ao menos permita que ela o proteja, já que no momento o que poderia oferecê-lo era sua habilidade com a espada, e promete que não seria um peso, afinal não poderia apenas aceitar o cálice de graça, e como ela não parecia que iria desistir, Touka decide aceitar, mas com algumas condições, que seriam não fazer perguntas sobre as circunstâncias um do outro, e ela poderia retornar para a superfície quando quisesse, já que ele não sabia quanto tempo ficaria lá embaixo, mas não seria responsável por ela, o que Misty aceita, e promete protegê-lo mesmo que custe sua vida. E assim os dois descem as escadas, e Touka pergunta sobre os monstros de olhos dourados, e ela explica que esses monstros tinham muita experiência e eram conhecidos como as presas perfeitas para os heróis do outro mundo subirem de nível, e pergunta se ele conhecia o conceito de herói de outro mundo, o que Touka concorda. Então a menina diz que aparentemente esses heróis não ganhavam experiência ao eliminarem pessoas, e parece que a experiência era um recurso exclusivo dos monstros, o que de certa forma explicava o motivo de Touka não ter recebido nada por ter eliminado aquele grupo. E ele pergunta como os monstros
monstros sem olhos dourados eram tratados, e a menina responde que eles eram considerados monstros comuns e alguns eram capazes de ter um bom relacionamento com humanos. E segundo a lenda, o Rei Demônio, que é a raiz de todo o mal, irradia uma energia conhecida como essência do Rei Demônio, e os monstros mais influenciados ficavam com os olhos dourados, que liberavam um instinto violento que todos os monstros possuíam, fazendo Touka pensar sobre os monstros de olhos dourados, e faz uma ligação com ouro, chegando a um herói de ouro. E talvez essa tonalidade dourada possa ser um sinal, o que era um pouco sinistro, mas mesmo assim eles seguem a viagem até uma sala de descanso, mas antes de entrar a menina comenta que estava sentindo a presença de um monstro e como não era forte, ela não deu importância, mas continuava sentindo. Então Touka apresenta seu parceiro Pigmaru, fazendo a menina admitir que ele era um slime muito bonito, e sua sensação era estranhamente reconfortante. E Touka diz que agora eles deveriam fazer uma pausa, e aconselha que ela durma um pouco, mas a menina se recusa, e diz que estava tudo bem. Então Touka pede que ela ao menos deite um pouco, já que seria um problema se ela desmaiasse no caminho, fazendo ela concordar em se deitar. Então Pigmaru começa a distraí-la, e Touka usa sua habilidade sono para colocá-la para dormir, já que assim ela poderia descansar um pouco, mas uma luz emana do corpo da garota, revelando sua verdadeira aparência, e como Touka suspeitava, ela realmente era a ex-capitã do Sakura Império de Nea, Sarah Ashren. Mas enquanto isso, Sivit Karland, o mais forte da humanidade e membro dos Cavaleiros do Dragão Negro, se perguntava se Sarah Ashren, com seu traje de espírito, poderia ter eliminado os 4 vigilantes sagrados tão rapidamente, e talvez ela possa ser mais divertida do que ele imaginou. Misty se pergunta como tinha adormecido, já que o pacto ainda não foi inspirado, e quando Touka finge que acordou, ele diz que deviam voltar a explorar, e finalmente chegam na sala do mestre, que surge de repente, e Touka nota que ele era muito mais forte que os outros monstros dessa masmorra, e Misty diz que esse monstro era tão poderoso que um soldado comum não podia lidar com ele, e Touka percebe que o monstro considerava apenas Misty como uma ameaça de verdade, e a menina pede que ele mantenha segredo sobre o poder que estava prestes a usar, que a concedia melhoria em suas habilidades, além de equipamentos exclusivos, e pede que ele fuja caso necessário, já que não sabia se poderia defendê-lo enquanto lutava, e quando o monstro estava prestes a atacá-los, Touka o paralisa e envenena, deixando a menina sem acreditar que ele o derrotou em segundos. E depois de derrotá-lo, Touka pega o que veio buscar e promete que ao chegar na superfície, ele responderia às dúvidas da garota, que pergunta se sua cara tinha entregado. Mas Pigmaru chama a atenção de Touka, que encontra um ovo enrolado em um tipo de tecido mágico, e como o slime parecia interessado, ele decide levá-lo para a superfície com eles. E bora deixando aquela inscrição para ajudar na nossa meta tão aguardada de 30 mil inscritos. Então não esquece de curtir e comentar bastante para garantir o seu ingresso para os próximos episódios. Mas chega de enrolação e bora pro anime. Mas enquanto isso, os antigos colegas de Touka enfrentavam esqueletos cavaleiros com muita dificuldade, e Ayaka tenta ganhar tempo para que seus colegas consigam fugir, mas Oyamada e Kirihara os derrotam sem se importar se seus colegas seriam atingidos por seus golpes. Mas Ayaka consegue salvá-los, enquanto Kirihara ficava se achando o mais poderoso por chegar no nível 24. Mas voltamos pra masmorra, e após Misty entregar o cálice, ela vai até Touka e diz que receberia sua recompensa no dia seguinte em uma recepção, então ficaria na hospedaria por mais uma noite, e por isso Touka pede que ela o encontre em seu quarto durante a noite, já que gostaria de falar sozinho com ela, o que a menina concorda. E assim que a noite chega, Touka termina a solução de aprimoramento de monstro, mas decide testá-la mais tarde, afinal Misty já tinha chegado, e Touka começa a falar que queria contratá-la como guarda-costas, já que achava que ela queria ganhar mais dinheiro, embora possa ter decidido
decidido viajar com a recompensa do cálice, o que Touka julgava ser uma estratégia suja, já que estava fazendo ela lembrar indiretamente do cálice, e continua falando que, como ela sabia, o seu objetivo era encontrar a bruxa dos tabus nas terras dos monstros de olhos dourados, e como tinha a possibilidade de encontrar muitos monstros, ele se sentiria melhor se tivesse um espadachim talentoso o protegendo, assim como nas ruínas. Afinal, sempre pensou em contratar um guerreiro para garantir sua segurança, e ela se encaixava perfeitamente nisso. E Misty responde que estava em uma jornada para o ducado de Yonato, então se for pela terra dos monstros de olhos dourados seria muito conveniente para ela, mas Touka nota que ela parecia estar indecisa e decide dizer que ela não precisava ter pressa quanto à decisão, já que tinha outras rotas para Yonato, e questiona se poderia perguntar algo, mas a chama de Ceras, e a menina concorda automaticamente, ficando nervosa ao perceber que ele já sabia quem ela era, e Touka explica que descobriu quando ela adormeceu na ruína com sua habilidade, e pergunta se ela estava hesitante porque pensou em revelar quem era, já que viajar junto e tentar ocultar a identidade seria um problema, afinal não conseguia dormir nessa forma, o que ela concorda. Então Touka diz que precisava de sua habilidade de combate, então não tinha intenção de vendê-la, e Ceras explica que usava o poder dos espíritos para ocultar sua identidade em troca de seu desejo de dormir, e após ser pega desprevenida, ela começou a ser perseguida pelos vigilantes sagrados, e como ele se livrou deles, ela tinha muito mais flexibilidade em viajar e mostra sua identidade verdadeira, e Touka diz que se ela estava cancelando seu feitiço, então devia presumir que ela confiava nele, o que ela concorda. Então ele decide retribuí-la e diz seu verdadeiro nome, que seria Touka Mimori, mas pede que ela não conte a ninguém, mas na verdade ele apenas estava usando a confiança para prendê-la ainda mais a ele, e dessa forma Ceras se apresenta e concorda em ser sua guarda-costas até as terras dos monstros de olhos dourados, e como pagamento Touka dá uma gema azul que encontrou nas ruínas do descarte para a garota, que diz que não poderia aceitar, afinal essa era uma gema do dragão azul, uma joia que raramente nascia dentro dos lendários dragões de olhos azuis, e não existia nenhuma circulando no mercado atualmente, então seu valor superava facilmente a recompensa do cálice, o que Touka não ligava, mas a menina o adverte, já que não devia dar algo assim tão levianamente, mas mesmo assim ele insiste que ela fique com a joia, afinal era o pagamento suficiente para protegê-lo, e se não quiser poderia jogar fora, fazendo a menina aceitar, mas ela avisa que como estava em fuga existiam muitas coisas sobre ela que ainda não contou, e Touka responde que não estava investigando seu passado, e como contratante só queria que ela esteja em sua melhor forma como guarda, e Ceras diz que ele era muito atencioso e retorna pro quarto, onde pensa que apenas queria acreditar nele, assim como fez com a princesa, e no dia seguinte Touka pede que ela não dê atenção aos comentários maldosos na taverna e pergunta se ela sabia algo sobre magia proibida, e a menina responde que segundo a deusa Vícios, essas magias proibidas se tratavam de feitiços antigos, fazendo Touka perceber que esses feitiços apenas eram proibidos porque a deusa decidiu, e talvez seja por serem perigosos para ela, e agradece a ajuda da garota, que admite que ficou envergonhada por ele ter agradecido com sinceridade, e combina de encontrá-lo depois do almoço, após receber sua recompensa. Então Touka vai até a floresta e inicia o experimento de aprimoramento com Pigmaru, enquanto na festa de recepção, o Duque recebia um especialista em quebra de ilusões para identificar se o cálice trazido por Misty era legítimo, deixando a menina aflita, enquanto Touka notava que ela estava atrasada. Mas vamos até o castelo de Alion, onde a deusa dizia que soube que Ayaka e seus colegas passaram por momentos delicados com os esqueletos cavaleiros, e aliás, ela não precisava se preocupar com Sakura, já que iria colocar sua mão de volta, embora não possa usá-lo em qualquer pessoa. Então a
apenas e iria curá-la por ser de classe B, e pergunta se ela não iria se juntar ao grupo de Kirihara, o que a Ayaka nega, afinal não acreditava que se daria bem com o Kirihara de agora, e a deusa diz que o seu egoísmo estava perturbando a harmonia de sua classe, ou pelo menos foi o que ela tinha ouvido, deixando a Ayaka indignada, mas a deusa diz que estava tudo bem, afinal era resultado de uma orientação insuficiente de sua parte, e a Ayaka pede desculpas, mas mesmo sendo egoísmo, ela não conseguia se juntar a Kirihara, fazendo a deusa questionar se ela pensaria isso, mesmo que signifique dar as costas ao mundo que busca salvação, e a Ayaka responde que estava cumprindo seu dever como heroína de classe S de sua maneira, o que a deusa concorda, e por isso iria confiar os alunos que não conseguiam eliminar monstros a ela, já que se um classe S os treinasse, eles se tornariam tão fortes quanto 100 homens, deixando a menina aflita ao questionar se não tinham resolvido essa questão quando concordou em lutar no lugar deles. E a deusa responde que infelizmente recebeu um decreto real, pedindo a eliminação de todos os heróis que não podiam lutar, e ela não podia mudar essa ordem. Então, caso ela recuse, teria que se livrar deles, deixando a Ayaka sem saída, a não ser concordar com a deusa, mas antes dela se retirar, a deusa diz que caso eles se tornem um obstáculo, ela seria forçada a enfrentar uma realidade cruel, mas com certeza tudo ficaria bem, já que os humanos ficavam mais fortes ao enfrentarem a realidade. E assim que a menina se retira, a deusa demonstra sua insatisfação com aquela pirralha. Mas voltamos pra Touka, que ainda esperava por Ceras, e pergunta ao Slime se ele também achava que aconteceu algo, o que ele concorda, então Touka decide ir atrás da garota. Afinal, ela não tinha motivos pra abandoná-los e escuta alguns comentários sobre a mulher que encontrou o cálice, que na verdade seria a fugitiva princesa cavaleira, que fugiu pra Floresta Escura, e ele observa os cavaleiros do dragão negro indo em direção à floresta. Enquanto a menina enfrentava os dragões e com a habilidade dos espíritos ela consegue derrotar alguns cavaleiros, enquanto pensava que por conta da quebra da ilusão o seu espírito da luz estava desorientado e por esse motivo não podia se transformar, e se pergunta qual seria o nível dos cavaleiros superiores, já que os médios já eram muito fortes, e uma lâmina é arremessada contra a garota, que consegue se defender e nota que aquele dragão em suas costas era apenas um chamariz, já que o verdadeiro inimigo estava diante dela, que o ataca, e o homem a elogia por notá-lo e se apresenta como Gizun, um vice-capitão do esquadrão liderado por Orban dos 5 dragões, e começa a pressionar Ceras, que diz que tinha pensado que tentariam capturá-la, mas parece que decidiram eliminá-la, fazendo o homem admitir que sua equipe tinha ordens secretas, e começa a olhar para o corpo da garota, que sabia que precisava de seu traje para lidar com esse inimigo, mas Ceras acaba se desequilibrando, o que dá a abertura que Gizun precisava para desarmar a garota, que diz que se fosse eliminá-la deveria ser rápido, mas o homem responde que antes iria se divertir com ela, que iria descobrir o que era um homem de verdade. Mas Ceras acaba sendo salva por Touka, que o paralisa assim como o dragão, e diz que ela estava atrasada, e depois envenena os dois, mas usa um efeito não letal no soldado, e a menina pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele responde que veio procurá-la, e coloca o soldado para dormir, já que poderiam acabar falando coisas que ninguém possa ouvir, e Ceras diz que se ele continuasse com ela, ele também seria perseguido pelos cavaleiros, e devolve o pagamento que ele a deu para anularem o acordo, mas Touka responde que isso realmente seria uma dor de cabeça, o que a menina concorda, mas ele diz que não era sobre isso que estava falando, e joga o saco de joias pra menina, que fica impressionada com a quantidade que ele possuía, enquanto Touka dizia que seria uma dor de cabeça procurar um guarda-costas tão forte quanto ela, e manda Ceras tirar a roupa. E dessa forma peculiar, nós finalizamos o 5º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!